Bem-vindo a mais um podcast novamente, onde nós buscamos a renovação da mente através da palavra de Deus. E hoje o assunto é autismo. Isso mesmo, um assunto que tem sido muito falado, né, no tempo que nós vivemos. E hoje estou aqui com duas pessoas extraordinárias. Nossa querida Adria, ministra de louvor da nossa igreja, uma cantora excepcional, casado com meu querido Serginho, que está aqui nosso lado, né? E o nosso querido Glauco, pastor Glauco, pastor da Metodista. Isso. Vou deixar o pastor se apresentar aí melhor e depois nós voltamos aqui para Adria. Amém. É um prazer estar aqui, pastor. Com certeza um tempo muito especial. Sou o pastor Glauco, para quem não me conhece. Sou pastor da Igreja Metodista do Brasil e atualmente cuidando da nossa Pastoral Nacional de Inclusão. E também o idealizador do Autismo na Igreja, que é um projeto que a gente já tem há alguns anos e que a gente já está bem espalhado por aí, e hoje aqui em Cuiabá com vocês. Você sabe, o senhor sabe a origem do nome da Metodista? Por que Metodista? Sim, sei. O movimento metodista ele surge na Inglaterra com John Wesley, e era um movimento que era muito regrado, que tinha momento para tudo, hora para tudo, tudo era previsto. Então o nome metodista ele vem da palavra métodos. Métodos. E aí Deus te deu mais um método agora para você nos ajudar. Isso. Amém. Que grande bênção. E nós estamos aqui também com a Adria, nossa convidada especial, né? E também tem um filho autista. Gostaria que você se apresentasse aí, por favor. É um grande prazer estar aqui, estou super nervosa. Eu tive a honra, né, de fazer esse convite para o pastor Glauco e ele aceitar vir para Cuiabá. Já falei isso para ele várias vezes, que eu fico repetindo, né, pastor? E hoje nós queremos, de fato, trazer a luz da palavra para as famílias ouvirem sobre o autismo na palavra, sobre a inclusão, sobre como é que trata, como é que lida numa crise, como é que faz quando a criança se joga no chão, como é que faz quando ela tá super irritada, como é que faz quando ela não quer dormir e como é que faz quando a gente entrega essa criança lá na salinha, né, para as tias do Kids, né, para o Domingo Kids, para o grande culto, e a criança muitas vezes não fica, ou muitas vezes, né, nós não sabemos como ajudar essa criança, porque é uma questão de ajuda mesmo. A criança precisa de ajuda e a família em paralelo precisa também, porque essa família muitas vezes ela ficou em casa há anos ali, eu sou prova disso, Sim. Prova viva. Eu vou ficar em casa porque o meu filho ele não vai conseguir se comportar, ele não vai conseguir ser adequado dentro do âmbito ali, né, da igreja, da liturgia, né? Muitas vezes vai andar demais, muitas vezes vai falar alto demais, muitas vezes, várias vezes o José Antônio já opinou na palavra, mas o pastor não ouve porque tem o som, o microfone, e ele ia pregando junto com o pastor, junto com o senhor, inclusive, sabe? Falando, assim acontece na célula também. Se ele tá falando amém, glória a Deus, tá valendo. Não, ele vai falando junto à palavra. Ou não, né? Uma vez a gente chegou na célula, tem até essa história para falar, e nós estávamos ouvindo a palavra está sendo ministrada na célula, e ele não quis ficar com as crianças, não quis ficar conosco, com os adultos. Então tá bom, senta aqui, você vai ficar aqui com a gente. E aí ele se interessou pela palavra, era sobre Moisés. E aí, então, ele começou a falar sobre todas as coisas, e aí todo mundo, amém, José, amém, achando que ele ia ficar quieto. Não, quanto mais amém dava, mais ele falava. Então, Sim. É uma questão de ajuste e de incluir, exatamente, incluir essa criança ali no meio foi uma bênção. E hoje também, né, assim como o pastor Glauco e eu aqui em Cuiabá, tenho levado esse assunto para várias pessoas, para famílias, tanto dentro quanto fora da igreja, né, tenho trazido pessoas, assim como o pastor Glauco, para falar sobre isso. E eu acredito que nós estamos começando, né? É um pequeno começo, mas nós acreditamos que isso vai ser um assunto que não vai mais sair daqui, né? Tanto no Brasil quanto no mundo todo, nós ouvimos falar sobre isso e nós precisamos nos adequar, porque a igreja, com uma postura diferenciada para isso, Sim. pode mudar a vida de famílias. E a igreja é um lugar de salvação, a igreja é um lugar de amor, né? E é isso que nós estamos propondo para esse momento. Que legal. Pequenos começos, grandes histórias para contar depois, né? É interessante porque eu acho que há uma grande pressão em cima da questão da família que tem um autista. Porque uma criança que não tem autismo, ela pode também não querer entrar na sala, né? E muitas vezes ela não quer entrar, ela não se sente bem e tal. E o pai, por não ter um diagnóstico autista da criança, ele não fica tão acusado. Mas parece que quem tem um autista, ele fica muito pior
do que um pai normal que o filho não quis entrar. Sim, a percepção que a gente tem é que o nível de exigência da criança fica mais alto. E aí muitas vezes, quando a criança já tem um laudo, a sensação que a gente tem é que as pessoas pensam que o autismo ele vem antes da criança. Isso. E não, antes daquele diagnóstico tem uma criança ali. E isso é bem interessante. Por exemplo, meu filho hoje ele tem 14 anos. Né? E se depender dos cultos de domingo, o Azaf nunca vai ter problema com desidratação, pedra nos rins, nada disso. Porque como todo adolescente de 14 anos, ele bebe água o tempo todo e ele vai ao banheiro o tempo todo. E não é do autismo. Os outros adolescentes da igreja também fazem isso. Os cultos de adolescente eu tenho que pegar no pé deles. Entende? Então, assim, isso vem desde a infância. O nosso nível de cobrança parece que ele aumenta. Né? Porque a autista tem que fazer. E muitas vezes, quando a criança não tem o diagnóstico, a nossa exigência ela não é tão ferrenha com a criança. Sim. Porque sabe o que eu percebo, pastor? Que já existe uma cobrança muito, muito acirrada, né, em cima dos pais, que nós sabemos que são influências malignas, que nos deixam debaixo de acusação, que não somos bons pais muitas vezes, que nós extrapolamos e aquilo pode deixar marca, né? E como se diz, a política vem também ajudando muito nisso, né? Nessa cobrança dos pais. Eu acho que com a questão do filho autista, isso deve ser pior ainda, né? Essa questão da cobrança na mente. Sim, você precisa fazer tudo pela adequação da criança. Né? A pressão ela chega num ponto, muitas vezes, pastor, da gente acreditar que a gente vai ter que modelar a criança o tempo todo. E aí, para isso, a gente desconsidera os limites dela, desconsidera até onde ela pode ir. Sim. A gente, muitas vezes, é levado a valorizar mais aquilo que essa criança não pode, não consegue fazer ainda, do que desenvolver as habilidades que ela já tem, do que estimular aquilo que ela já sabe, né? Então, até para uma questão de futuro, até numa visão de futuro. Às vezes a gente está tentando modelar alguém para ser parecido com aquilo que todo mundo na sociedade e de repente a gente está enterrando um talento nato, um ouvido absoluto, por exemplo, que aquela criança com autismo pode ter, e de repente seria um grande nome aí da música, como o caso da Adria, que é a área dela, com ouvido absoluto, mas não desenvolveu, não foi trabalhado como deveria, porque a luta foi o tempo todo para se adequar à mesma caixinha que todo mundo está dentro dela. E deixa eu comentar sobre a música, já que o senhor falou sobre isso, essa parte é completamente uma competência minha, que a música ela foi desenvolvida em mim através do ouvido. Não foi através de, é uma grande cantora, e aí começou a cantar, cantarolar, e aí foi ficando, né, cada vez melhor até chegar no profissional. O meu caso foi ouvir, eu ouvi muitos anos, em silêncio. Eu ouvi música em silêncio mais ou menos dos meus 5 até os meus 14 anos. 14? Em silêncio. Sabe, ouvir sem cantar? Eu ouvia... Então até os 14 você não cantava? Não, eu comecei com 15. Uau! Então eu desenvolvi muito rápido, só que eu desenvolvi primeiro esse sentido, que é o ouvir. Então hoje a minha dica que eu sempre falo para todos os cantores que eu conheço você precisa ouvir, você precisa ouvir. E aí eu paro e penso, né, eu ouvi quase 10 anos, que ideia que eu tô dando pra pessoa, né? Mas comigo foi assim, comigo funcionou assim, o meu funcionamento era o ouvir. Então eu ouvi aquilo durante muito tempo e eu sempre falo pro meu pai, né, pai, foi você que plantou a profissão de cantora em mim. Porque, claramente, né, normalmente a família quer que o filho, né, siga a medicina. No meu caso, a minha família queria muito que eu fosse médica, queria que eu fosse... Seu pai é médico? Não, meu pai é administrador. Administrador. Mas tinha um outro futuro, né? A minha família também trabalha com farmácia, com esse tipo de negócio. Então, eu poderia ter sido uma grande farmacêutica, só que eu fui estimulada a ouvir música desde os 5 anos de idade, eu gostava. Então, quando chegou aos 14 e eu abri a boca para cantar com 15, eu sabia, já estava gravado, sabe? Claro que eu tive que desenvolver essa grande estimulação. E eu ouvi o quê dos 5 aos 14? Todos os estilos que meu pai ouvia. Que meu pai ele ia comprar um CD para ele e comprava outro para mim. Bee Gees, por exemplo. Ele comprava um Bee Gees para ele e um Bee Gees para mim. Modern Talking, não sei se já ouviram falar.
Ele comprava um Modern Talking pra ele e um pra mim. Então, ele ia comprando um pra ele e um pra mim. Até que ele comprou Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey. E eu fui ouvindo isso. Entendi. E hoje a minha especialidade é o canto belting, que é o canto pop internacional dessas grandes vozes do pop, né? Então, o que eu fiz? Ouvi, gravei e executei. Então, o autismo, muitas vezes, das nossas vidas, ele é muito bom. Sim. Nesse momento, né? Nesse momento, a alta habilidade falou muito mais alto. Sim, e o hiperfoco também, né? De mergulhar num tema. Existe uma frase, pastor, que a gente usa muito, é muito comum na comunidade autista, né? A gente precisa presumir competência. Quando a gente olha para qualquer pessoa, não é nem só para o autismo isso, mas quando a gente olha para uma criança autista, um adolescente autista, o que essa pessoa tem de mais importante é o que ela consegue fazer. Sabe onde a gente erra muitas vezes? Você tem lá 10, 20 crianças numa sala de ministério infantil, dentre essas crianças tem uma criança com autismo. Muitas vezes a gente não valoriza aquilo que aquela criança já sabe fazer. Sim. E a gente quer começar a estimular essa criança por aquilo que ela ainda não dá conta de fazer. Quando alguém quer que eu faça algo que eu não consigo, naturalmente eu vou me frustrar. Mas isso qualquer pessoa, né? Isso qualquer pessoa, mas no autismo isso é potencializado. Piora, claro. Um dos traços de autismo é uma baixa tolerância à frustração. Então, assim, por onde eu vou começar com uma criança, por exemplo? Vou começar no que ela já sabe fazer. Eu vou aprimorar aquilo que ela já sabe. Eu vou estimular, porque nesse primeiro momento eu não tenho a necessidade de que ela aprenda algo. Nesse primeiro momento eu preciso que ela crie um vínculo comigo. Depois a gente pensa nas outras coisas. Sim. Depois eu consigo, por exemplo, é José Antônio, né, seu filho. Eu não conheço o filho da Adra e do Sérgio pessoalmente, mas digamos que tivesse um primeiro contato hoje lá na igreja, então eu vou passar alguns dias em Cuiabá, eu vou estar com essa criança aqui, né? Antes de qualquer coisa, pastor, vamos dar uma força lá no Ministério Infantil, vamos lá. Mas antes de pegar uma lição do Ministério Infantil para ensinar para essa criança, eu preciso que ele olhe nos meus olhos. Eu preciso que ele sorria para mim. Não tem nada mais importante do que isso. O meu conteúdo ele vai vir em segundo plano. Sim. E se a gente olhar à luz da Bíblia, o Evangelho é relacionamento. Jesus só fazia isso. É relacionamento. Jesus, ele se conectava primeiro com as pessoas, depois ele... na caminhada, no dia a dia, na jornada. A Bíblia vai dizer, ensina o seu filho no caminho em que deve andar. O senhor tocou no assunto ali a respeito do hiperfoco. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Todo autista tem hiperfoco ou não? Não necessariamente. Mas é um comportamento, uma característica muito presente, bem significativo. Às vezes, assim, o que é o hiperfoco, né? Tem situações em que aquele indivíduo ele entra naquele hiperfoco e ele vai ficar ali a vida toda. Tem outros que passam um período. Por exemplo, há um tempo atrás, o meu filho entrou no hiperfoco de meios de transporte. E era tudo quanto é tipo de meio de transporte. Como assim? Me explica. Como? Era o dia todo vendo, durante um dia, começava a assistir vídeos e pesquisar as coisas na internet sobre trem, por exemplo. E até o limite que ele podia ir. Costumo dizer que eles eram o jogo, né? Isso. Eles eram da o hora jogo. que acordava até a hora que ia dormir. No outro dia acordava, da hora que acordava até a hora que ia dormir. O tempo todo. Chegava a atividade da escola, tinha que estar tudo alinhado com aquilo que era o hiperfoco do momento. É mesmo? Isso. Aí eu lembro que nesse período eu passei lá pelo centro do Rio e o VLT estava passando na hora. Eu parei no sinal para o VLT passar. E ele ficou muito empolgado, eu percebi a empolgação, mas eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa ele não quis sair do carro, eu tive que voltar com ele lá para ele ver o VLT de perto. Sério? Então, assim, é nesse nível. E ele fala? Ou não? Não fala. Você tem que adivinhar. Não fala. Não, ele se comunica de outras formas. Ele usa comunicação como, alternativa. por exemplo? Como que você percebeu? Como que eu percebi? Eu já sabia que ele estava naquele hiperfoco. Sim. E eu lembrei da cena, né? E ele já estava com o vídeo aberto do VLT no celular. Uau! E aí quando eu falei com ele, Sim. foi quando ele parou de reclamar dentro do carro. Então a gente vai voltar lá. Então eu voltei. Era próximo, não era tão distante. Voltei para que ele visse de perto, descesse do carro, olhasse o VLT. Satisfez ele. Depois a gente foi para casa. Interessante isso daí, né? É demais. E uma questão também, tem os graus, né? Sim, a São gente chama 3. de nível de suporte. Isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso.
o que se enquadra no primeiro, no segundo, no terceiro? Tá, você quer falar? O que eu pode falo? falar, Posso pode falar? Não, Tá, o vamos mestre lá. aqui hoje é assim. Pra gente começar essa conversa. Antes de responder essa pergunta, a gente precisa falar o que é o autismo, né? Isso aí, vamos lá. E eu gosto de falar sobre o que é o autismo, começando a falar o que não é o autismo. Então, a primeira coisa que o autismo não é uma doença, Ok. né? Ninguém... Isso tem que deixar muito claro, né? Isso precisa deixar claro. E por que tem que deixar claro, pastor? Porque a gente vive numa época em que as pessoas elas se tornam especialistas no story de 15 segundos. Né? Hoje o que tem é especialista. Então, assim, tem muitos especialistas. Em né? tudo. Em tudo. E aí o que acontece? A pessoa vê uma característica do autismo e ela, de repente, ela enxerga que nela tem aquela característica. Então, a partir de hoje eu sou autista. Ela se dá um autodiagnóstico. Sim. Né? Então, assim, ninguém adquire. Ou então, eu tô tão autista hoje. Não. Você não está autista. Você pode estar não tá num dia bom, você, de repente, não está num dia legal, mas você não está autista por hoje, né? Então, assim, ninguém adquire o autismo. A pessoa já nasce com essa condição. Isso vem desde a gestação. A gente não tem um exame que consiga enxergar isso na gestação ainda, mas a criança já se desenvolve dessa forma. A maneira como os neurônios se conectam, aquilo que a gente chama de sinapses neuronais, a formação ali dos circuitos neurais, as trilhas neurais, né? Ele é diferente no autismo. Né? Então, assim, a pessoa já nasce dessa forma. Segunda coisa que o autismo não é uma síndrome. Por que não é uma síndrome? Porque não existe ainda, ninguém encontrou um marcador biológico. Igual, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21. Amanhã, dia 21 de março, é o dia da síndrome de Down, como a gente conhece. Né? Que você tem ali um exame, você faz um exame cariótipo, e o cariótipo ele indica ali, ó, esse cromossomo ele tem uma alteração. E tem uma característica também. E a característica física também. No caso do autismo a gente não tem isso. Não. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É a maneira como o cérebro se forma, como ele amadurece, como as habilidades são construídas dentro desse cérebro. Tá? E ele vai gerar prejuízos em duas grandes áreas da vida de uma pessoa. Até 2013 a gente falava em 3 áreas, que era comunicação, socialização e comportamento, o que faz sentido para a igreja. Eu vou falar disso hoje à noite lá na igreja. Mas pelo DSM-5, 2 grandes áreas. A área da comunicação social, que abrange ali a comunicação e a interação social, e a área comportamental. Tá? E as características do autismo pode colocar essa pessoa em 3 níveis de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior a necessidade de apoio, necessidade de ajuda, quanto maiores são as demandas desse indivíduo, maior o nível de suporte que ele precisa. Tá? Então, por exemplo, o que a gente tem aí como principais sintomas? Né? Aquela criança que não olha nos olhos, a criança que tem um atraso de fala ou que não fala, como é o caso do meu filho. A criança que faz muita estereotipia e X com as mãos, balança as mãos, então balança o corpo. Criança que tapa os ouvidos num ambiente com um pouco mais de barulho. Criança que tem a necessidade de se movimentar o tempo todo, que fica naquela agitação que parece que não tem controle. Andar na ponta dos pés, são sinais do autismo ali, né? Antigamente, até 2013, a gente falava em autismo leve, moderado e severo. E além desses 3, a gente tinha do ladinho ali a síndrome de Asperger. Desde 2013 essa nomenclatura mudou, e eu particularmente na atualização do DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Sim. Quando ele atualiza do 4 para o 5, para mim, no meu ponto de vista, a mudança mais significativa foi essa. Porque a gente tinha ali uma falsa sensação de que quem tinha um autismo leve fosse menos autista do que quem tinha um autismo severo. E aí qual o problema disso? Quando eu tenho um leve e um severo, a tendência é que eu ignore os prejuízos que o leve tem. Leve naquela época, né, como a gente falava. E em contrapartida, não enxergasse o potencial que o severo poderia ter. Né? Então, quando muda isso e coloca lá nível 1, 2 e 3 de suporte, qual o recado que isso dá pra gente? Todos são autistas, o que muda é a necessidade de suporte. Tá?
Nível 1 de suporte, por exemplo, aquela pessoa que vai desenvolver uma vida normal, muitas vezes é um diagnóstico tardio, aquele indivíduo que vai crescer, vai casar, vai ter filho, vai trabalhar, vai ser bem sucedido muitas vezes na vida e vive uma vida ali aparentemente normal. Por que eu digo aparentemente normal? Porque tem os seus prejuízos. Saiu uma pesquisa há pouco tempo, tem até uma matéria de jornal que saiu na época sobre isso também, de que pessoas com autismo nível 1 de suporte têm até 10 vezes mais chance de cometer suicídio. É mesmo? 10 vezes? Sim. Até 10 vezes. Uau. Então, assim, então, não dá para dizer que alguém tem uma condição leve e essa pessoa não consegue lidar com a mudança, por exemplo. E um atraso de voo. Eu acho que essa questão do nível de suporte, ele traz um equilíbrio, porque Sim. quem está no 1 pode ir pro 2 ou não? Não, normalmente é o caminho oposto. O que a gente busca é o caminho oposto. Porque quando você faz o caminho oposto, eu já percebi que estava, eu já vi reportagem que ele estava no nível 3, passou pro nível 2. É o caso do meu filho. Mas tem como piorar ou não? Então, tem. Porque quando você coloca em nível e pode piorar e pode melhorar, você trata os dois com a mesma seriedade. O que acontece? Isso já é como que eu posso dizer? Consensual, né? Uhum. De que quanto mais cedo você começa as intervenções, melhor. Né? Com certeza. Por conta da neuroplasticidade, a capacidade de aprendizagem desse indivíduo. Então, assim, meu filho, por exemplo, ele foi diagnosticado numa época que a gente não falava de autismo, praticamente. Uhum. Eu recebi o diagnóstico dele em 2012, ele tinha acabado de fazer 2 anos de idade. Na clínica que ele era atendido nessa época, ele era a criança mais nova da clínica. As crianças recebiam o diagnóstico, elas começavam a ter a terapia, mas o médico não fechava o diagnóstico antes dos 5 anos, porque era o padrão que se tinha na época. Sim. No Brasil. Sabe? O meu filho, com 2 anos, ele já tinha o diagnóstico fechado. Ele já fazia todas as intervenções. 2 anos? Com 2 anos. Uau. E eu lembro que em 2012, uma vez conversando com a terapeuta ocupacional dele, ele tinha muitos prejuízos sensoriais. Muito. Meu filho não podia encostar a sola do pé em lugar nenhum, ele só andava na ponta do pé. É mesmo? Ele não conseguia ficar calçado. E eu lembro que uma vez ela falou comigo: Glauco, faça o que estiver no alcance de vocês, porque senão, quando essa criança tiver 5 ou 6 anos, vocês não vão conseguir mais sair com ele de casa. Uhum. Hoje eu tenho um filho que vai para Maracanã com a gente. Que legal. Eu tenho um filho que vai para qualquer lugar com a gente. É uma vitória, uma né? criança que não podia estar em ambiente com barulho e frequenta a igreja. Olha que paradoxo. Que legal. Né? Então, assim, por quê? Porque ele sempre foi estimulado, desde sempre. Foi muito estimulado e desde sempre. Hoje já não tem uma carga de terapia semanal com tantas horas mais como já foi. Mas ele já chegou a fazer 25 horas de terapia por semana. Uau. Hoje ele está com uma carga horária de 9 horas. O que é muito, mas continua se desenvolvendo. Né? Então, assim, nível 1, 2 e 3 de suporte. Nível 3 de suporte são aqueles indivíduos que vão precisar de apoio praticamente pelo resto da vida para as atividades mais básicas. Para tomar um banho, para escovar o dente, para vestir uma roupa. Não vai conseguir desenvolver, não vai ter controle de praticamente nada à sua volta. Nível 2, ele já está ali no meio do caminho, ele precisa de suporte para algumas coisas, mas ele desenvolveu habilidades que algumas coisas ele consegue fazer sozinho. O nível 1 de suporte, ele consegue viver praticamente sem suporte, no sentido assim de ter autonomia, e é o que a gente busca no autismo, dar autonomia para essas pessoas, e precisando do suporte, assim, lógico, numa questão emocional, numa questão de planejamento, muitas vezes, mas que consegue se organizar, consegue viver e levar a vida. Nível 1, às vezes a pessoa tem e não sabe. Muitas vezes tem e não sabe. Entendi. Existe uma coisa, pastor, que é bem interessante, que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo. Por exemplo, o meu filho é autista, né? Eu tenho alguns traços de autismo, mas eu nunca fui atrás de um diagnóstico. O meu irmão tem muitos traços. E o meu irmão, eu conheço profissionais. Meu irmão é bancário numa cidade pequena, então muita gente conhece o meu irmão. Uma pessoa muito conhecida na minha cidade natal. E o meu irmão, eu conheço profissionais que trabalham com autismo que falam. Tem todos os traços. A gente reconhece isso, mas o santo de casa não faz milagre. Entendi. Ele não quer que a gente fale sobre isso. A minha mãe trabalha na área da saúde, os profissionais de lá falam a mesma coisa. O meu pai tinha muitos traços de autismo. Eu tenho 2 tios, um faleceu inclusive no final do ano passado,
que com certeza eram autistas. Um deles, inclusive, era padre e era uma pessoa assim que morreu com seus quase 90 anos, que aprendeu a falar vários idiomas numa época que a gente não tinha acesso à tecnologia. O que explica isso? O que é isso, né? São altas habilidades. São altas habilidades. O senhor tocou no assunto agora que eu acho que a Adri até queria que ela participasse, que eu acho que é a questão do pai e a mãe ter que encarar isso. E que o que eu percebo que existe uma fuga ainda muito grande da investigação. Sim. Né? Porque como pastor a gente lida com muita gente. E para nós é muito difícil chegar para um pai, para uma mãe e às vezes ter que abordar esse assunto. Não entramos, é claro, na específica de autismo, mas sim de uma investigação e algo. Mas como tem pais que fogem disso, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o prejuízo. Porque os pais, eles não entendem que aquilo ali pode ser algo muito prejudicial para a vida do filho. O não diagnóstico. Sim, daquilo. Vai ser. Então, o que aconteceu um tempo atrás? Um tempo atrás tinha uma situação e eu percebi que tinha uma criança que a gente até queria tocar no assunto, mas assim, a mãe sempre muito armada. Nunca deixava a gente, né? E eu me lembro que teve um dia que eu falei assim, eu independente do que acontecer, pelo bem da criança, eu vou ter que tocar no assunto. Aí terminou lá o culto, tudo, eu chamei o pai e a mãe. Falei, não quero que vocês fiquem chateados, nada, tal. Mas eu falei, na hora a mãe foi muito reticente comigo. Ela se sentiu ofendida, tudo, tal. O pai, ele até absorveu. E depois, com o tempo, né, outras pessoas falaram também, acabou que fizeram realmente o diagnóstico e fechou que ele tinha era nível 2. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que acontece, pastor, é que se cria uma expectativa muito grande em cima daquela criança, daquele filho, daquela criança que foi gerada 9 meses. Todo mundo esperou, todo mundo preparou um enxoval para receber aquela criança perfeita. Ela não deixou de ser perfeita. A criança veio antes do autismo, como nós já falamos aqui, mas a expectativa dos pais e da família é muito alta, né? O que será que ele vai ser quando ele crescer? E aí no autismo, isso já fica indagado. Então, a expectativa da própria sociedade, que educou a sociedade em ter esse pensamento, esse posicionamento. Então, o que nós que falamos sobre esse assunto queremos dizer para vocês? Primeiro, acolher vocês, porque eu tenho um filho autista em casa, o pastor Glauco tem um filho autista em casa. Foi um desafio para nós dois aceitar? Foi um desafio, mas nós passamos desse desafio e fomos o quê? Buscar o tratamento adequado para essa criança. Mas os pais, eles param quando eles veem que há algo diferente. Então eu não quero aceitar, eu não quero mostrar, eu não quero falar, eu não quero que ninguém saiba. Então, aí muitas vezes, que bom que o senhor tocou nesse assunto, porque com essa família, porque muitas outras pessoas não tocam nesse assunto. E aí levam aquela criança como mal educada, como birrenta, como, né, criança muito moagenta, como diz o Cuiabano. Aqui tem essa expressão que diz moagem, ou né? Os pais muito mole, né? Isso, não tem, né? Não tem firmeza. E tem um ponto que é interessante, eu costumo brincar e dizer o seguinte: toda criança tem 2 nomes até você saber o sexo. Né? Vide aí o chá revelação, que hoje virou festa, né? Mas toda criança tem 2 nomes. O meu filho tinha 2 nomes. Aliás, pela mãe dele ele tinha outro nome, porque desde o início eu queria um menino. Antes de casar eu já tinha o nome do meu filho, sabe? E a Angélica abraçou a ideia. Mas toda criança tem 2 nomes. Lá em casa a minha esposa está sendo mais feliz do que eu, porque ela é tricolor e eu sou vascaíno. Muito mais feliz, né? Ela está sendo muito mais feliz do que eu. Mas toda criança tem 2 times, até ela escolher. Sim. Né? O meu filho tinha roupa do Fluminense e tinha roupa do Vasco. E o meu irmão de quebra tentando enfiar a roupa do Flamengo da minha casa, que a gente não deixava entrar, mas tenta até hoje, na verdade, né? Mas a expectativa dos pais, ela vai nas coisas mais básicas. É na hora do enxoval, na hora de pensar num nome, na hora de pensar em quem que eu vou chamar para ser o padrinho dessa criança, onde que ele vai estudar. Eu não tinha filho, eu já sonhava com a escola que meu filho estuda hoje. E o fato dele ser um adolescente hoje com autismo não impediu que ele estivesse na escola que a gente sonhou, né? Mas
os pais depositam muita expectativa. Sim. Sobre uma criança, a vida de uma criança que nem nasceu ainda. E o que acontece quando alguém... quando essa expectativa é frustrada? Existe uma psiquiatra, ela é uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, o nome dela. A maior referência mundial para falar de luto, né? E o que ela diz acerca do luto? A gente tem uma tendência, pastor, a pensar no luto no momento da morte. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu escrevi hoje de manhã sobre isso, numa caixinha de pergunta que eu recebi. Primeira coisa que a gente pensa é na morte. Só que essa autora, que é a maior referência no mundo para falar de luto, ela escreve que o luto ele acontece em toda e qualquer perda significativa, ou seja, não é só na morte. É verdade. Qualquer encerramento de ciclo, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, eu não sei exatamente como que funciona a dinâmica pastoral da igreja videira. Na igreja metodista, todo pastor metodista sabe que ele é um pastor itinerante. Como assim itinerante? De tempos em tempos a gente é transferido de uma igreja para outra. E isso é um processo natural, validado dentro da igreja. Quem entra para o ministério pastoral já sabe que vai ser assim. Eu passei 12 anos numa igreja e vivi um processo de luto na ruptura para um novo ciclo, sabendo que em algum momento isso aconteceria. Na verdade, eu já sabia que naquele ano a gente sairia. E o que potencializou aquele momento de ruptura? Meu filho nasceu naquela igreja, meu filho cresceu naquela igreja. As pessoas sabiam lidar com ele ali. E qual foi a sensação ao sair dali? A gente vai para um lugar agora que são 2 pastores e a gente não vai ter uma igreja para o nosso filho. Então, quando os pais recebem uma criança, assim como qualquer encerramento de ciclo, no autismo isso ainda é um pouco pior, tá? No sentido assim, a criança nasce bonitinha, tá ali, não tem diagnóstico. Sim. Você já está 2 anos com a criança, 1 ano e meio, hoje em dia com 1 ano e meio, Só ano e 2 esperando falar, você está criando aquela expectativa e de repente chega alguém, olha só, esquece tudo que você planejou. Meu Deus. Você vai começar do zero. Essa pessoa entra num processo de luto. Entra num processo de luto. Os maiores especialistas sobre o autismo são as mães. As mães percebem. Tem um médico muito conhecido aqui no Brasil, o Dr. Marconi. Eu já fiz uma live com ele há um tempo atrás. Não sei se você conhece o Dr. Marconi. E eu lembro que na live ele fez um comentário que aquilo me marcou, sabe? Ele disse o seguinte: eu, além de todos os sinais do autismo, tem um critério que eu acho que vem antes de todos. A dúvida da mãe. Mãe percebe. Essa mãe que o senhor falou, ela estava redia, não era por acaso. Ela já tinha percebido, ela só não queria falar nisso, não queria tocar nesse assunto. Né? Então, assim, você gera uma montante de expectativa. Vem alguém, esquece tudo, vamos voltar no zero, você vai começar a partir de agora. O seu filho, ele não é a criança que você idealizou. Não quer dizer que ele não vai ser uma bênção, não quer dizer que Deus não possa cumprir os projetos dele na vida. Eu falo isso de causa própria. Eu tenho um filho que não fala e eu tenho um livro publicado que já foi lido em 190 países. Uau. É a voz do meu filho, mesmo não falando, que está chegando lá. Sim. Sabe? E a gente precisa pensar sobre isso, né? Os pais, eles recebem isso e eles entram nesse ciclo do luto. É natural, é esperado. Eles não querem falar no assunto. Sim. Não querem tocar no assunto. O luto ele tem 5 fases. A primeira fase é a negação. É natural que os pais neguem. Sim. É natural que os pais não queiram falar. Porque dói. É doloroso falar. É doloroso olhar, porque assim, a criança está ali, você não sabe o que fazer. Né? Então é a negação. Depois ele fica com raiva, não da criança, mas da situação. Sim. Depois ele tenta negociar de o que eu posso fazer para mudar isso. Não tem nada que ele faça que vai mudar. Aí, uma sensação de impotência, né? Depois, fase de depressão. É muito comum os pais entrarem na depressão para só depois aceitarem o diagnóstico. Sim. Né? Essa atitude do Senhor, e eu acho que isso é muito válido. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto e arriscar. Porque eu estou vendo ali. De repente eu estou diante de uma pessoa que não tem tanta instrução e ela não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo. Né? Ou então estou diante de alguém que sabe da situação, mas não está pronto para falar ainda. Às vezes até já tem um diagnóstico, mas não está pronto para falar. E quando a gente mostra que está junto, a tendência é que essa pessoa entenda ou que ela busque ajuda. A reação do pai e da mãe é diferente.
A mãe ficou arredia porque mulher é coração, a gente quer razão. Eu lembro, meu filho recebeu o diagnóstico no dia 16 de agosto de 2012. Eu fiquei 2 anos cuidando do meu filho e da minha esposa, sem saber o que fazer com ele e com ela, porque ela estava deprimida. Meu Deus. Ela entrou em depressão. 2 anos depois, quando minha esposa teve alta do psiquiatra, aí que eu fui parar para pensar sobre autismo. E aí fui eu que tive uma recaída na época. Passei por um processo, não entrei no estágio de depressão profunda, mas tive um momento ali de depressão. Fui acompanhado logo desde o início, porque foi quando eu relaxei que eu fui viver o diagnóstico ali em si, sabe? A nossa reação é diferente. O pai, ele absorve, ele, então beleza, vamos resolver. E a mãe não quer lidar com isso, na maioria das vezes. Eu quero completar o que o senhor disse para as mães. Eu, como mãe, quero falar exatamente como é que nós vemos os sinais, os primeiros sinais, né? Nós como nosso bebezinho, ali no nosso colo, quando a gente está dando uma mamadeira, quando a gente está oferecendo, né, o alimento para ele. Aos 9 meses é possível saber se esse bebê está no espectro autista. É mesmo? Isso, aos 9 meses. E tem mais, no 16º dia de vida, nós já conseguimos fazer testes. No 16º dia de vida. Olha, isso é para mim então, novidade, não sabia. A ciência já está avançada em relação a saber, em relação a dar um diagnóstico, porque, pastor, quanto mais rápido entramos com a intervenção, mais rápido nós conseguimos diminuir o nível de suporte ou até fazer com que essa criança, aí quando ela vai falar, aí por volta de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, frases, né, compor frases, essa criança já esteja muito desenvolvida, se ela iniciar cedo as terapias. E dentro desse aspecto que você está falando, Adri, o senhor pode me ajudar nisso? Existe o aspecto de, então, do 4, do 3 para o 2, 2 para o 1, existe do 1 para o... Então, ou não? Não, o que acontece? A pessoa não deixa de ser autista. Ela vai ser... Mas ela consegue alcançar... Eu conheço, inclusive, um casal, são da comunidade Alcance, em Curitiba. Sim. E semana passada agora, a filha deles... após uma série de avaliações neuropsicológicas, os profissionais entraram no consenso. Ela não tem mais os prejuízos do autismo. Ela está num nível de desenvolvimento exatamente como seus pares. Ela não deixa de ser autista, ela não vai parar de fazer todas as terapias, mas hoje ela já tem todas as habilidades esperadas para a idade. Né? Já aconteceu alguma polêmica? É bom eu falar disso aqui para que não gere um corte maldoso em cima daquilo que a gente está falando. Já teve casos de gerarem polêmica aqui no Brasil de pessoas que são muito conhecidas da comunidade autista e por uma infelicidade falaram a coisa que aconteceu, mas da maneira errada. Então assim, o filho não deixou de ser autista, mas ele perdeu as características porque ele desenvolveu, e é isso que a gente busca, né? Quando eu tenho dentro da minha casa um adolescente que para os profissionais não conseguiria sair de casa e hoje vai em tudo quanto é lugar, isso aqui é um sinal de que evoluiu, de que aprendeu, de que deu conta. Né? E é o que a gente busca. A terapia, a intenção é essa, né? Desenvolver as habilidades. Então, não deixa de ser autista porque o cérebro continua funcionando como um cérebro de autista, mas desenvolveu habilidades a ponto de estar ali em equilíbrio com seus pares. Que legal. Exato, e por que, né, fazer o tratamento, a intervenção precoce? Porque em todo ser humano, autista ou não, acontecem as podas neurais num tempo determinado, né? A criança ali por volta de 2 anos de idade já tem uma perda significativa, né, de avanço, de desenvolvimento. No caso do autista, muito mais prejuízo, né? Então, ali nos 2 anos de idade, se nós já temos o diagnóstico, como o caso do pastor Glauco, é muito mais fácil prosseguirmos num tratamento com uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu tive o diagnóstico em casa quando meu filho tinha 5 meses e eu olhei para ele e falei, não tá certo. E aí, o que eu fiz? Eu tinha um grupo de amigas que tinham acabado de ter bebê junto comigo na mesma hora. Isso foi incrível para mim. Porque então eu tinha pares do meu lado. Então nós íamos almoçar juntas, juntávamos 6, 7 mães e 7 bebezinhos da mesma idade. Né, oscilava ali 15 dias, era pouco. E eu olhava que o meu filho, o José Antônio, era a única criança diferente de todas. Vamos almoçar, todo mundo sentava. Quem ficava em pé? Eu e o José Antônio.
Ele não sentava. Não. Ele não queria ficar deitadinho no bebê conforto. Ele não se entretia com um brinquedinho, de jeito nenhum. Sabe? Então eu falava, gente, aqui por enquanto tá legal. Ele é bonitinho, né? Tá bonitinho. Mas tá fofo, mas daqui a pouco para de ser fofo. Porque você começa a ficar cansado. Você começa a ficar cansado de procurar e não encontrar. Então, o que acontece aí na sua casa, que eu sei que acontece, e você vai se conectar agora comigo. Acontece que muitas vezes nós mães vemos as diferenças e os avós, eles não veem. E aí eles falam pra você assim, não, você tá enganado, você tá procurando um cabelo em ovo. Não, para com isso. E aí você perde a força, né, de ir atrás. E você, não, realmente, eu tô aí, né, na minha... vivendo um puerpério, né? Toda mulher que tem um bebezinho, ela entra na fase de puerpério. Eu ainda estou em puerpério, por exemplo, eu tenho um bebê de 10 meses. Então, até 1 ano do bebê, os nossos hormônios não voltaram ao normal, as nossas emoções ainda estão desequilibradas, né? Nós temos várias coisas. Então, aí eu pensei nisso, que você em casa pode estar imaginando também que pensou. E aí eu parei de ver. Só que nunca parei de estudar, nunca parei de ler, nunca parei de ouvir um podcast, de ouvir alguém falando sobre isso. E aí, então eu fui conhecendo muitas pessoas, né? E aí quando ele fez 2 aninhos de idade, ele não falava, começou a seletividade alimentar. A gente sentou ele num dia e ofertou a comida, ele recebeu. No outro dia ele não recebeu mais. Foi assim. Ele não foi perdendo a vontade de comer. Não. Foi de uma hora para outra, uma poda neural. Então, isso aconteceu com meu filho também, com 2 anos e 8 anos. Como assim? Como que... Me dá um exemplo. Isso significa seletividade alimentar, né? Ele sentou para comer, comer, de fato, almoçar. O que acontece? Ó, vamos pensar na raiz da palavra. O que é uma poda? Então, cortou. Um corte. Cortou. Você pensa numa planta, né? Quando a gente nasce com neurônios em excesso, tá? E esses neurônios eles precisam sair dali. A gente vai... o mecanismo é natural, isso acontece com todo mundo. Se esses neurônios fossem mantidos ali na nossa vida o tempo todo, até a fase adulta, a gente não conseguiria fazer nada. Porque estaria ali ligado no 220, no 440 o tempo todo. Então, o cérebro ele é um mecanismo muito inteligente. Por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, até os 4 anos, a gente tem a primeira poda neural ou poda neuronal. Como que isso se dá? É como se o cérebro olhasse para todos os neurônios que estão ali em excesso, neurônios que ainda não têm uma função estabelecida, e o que ele faz? Ele corta e joga fora, ele mata e joga fora. O processo é natural, todo mundo passa por isso. Sim. Então, por exemplo, a Adria comentou aqui sobre a questão da alimentação e foi exatamente assim que aconteceu com o Azaf. O Azaf na sexta-feira ele jantou e no sábado ele não almoçou. É incrível. Ele perdeu aquela habilidade, porque embora ele comece de tudo, era uma habilidade que não estava 100% consolidada. Quando o cérebro olhou para aquilo, não está formado, está sem função, está em excesso. Mas ele não sente fome? Não, ele come outras coisas. Com muito custo, até hoje a gente luta. Ele está desde os 2 anos, que foi quando surgiu essa seletividade alimentar, ele está com 14, a gente continua lutando contra isso. Não, a alimentação dele é restrita de fato. Ele come pouquíssimas coisas, o cardápio dele é muito, muito, muito reduzido. Muito reduzido, a ponto de atrapalhar, por exemplo, a escolha de um restaurante. É mesmo? Isso, porque fora de casa ele só come batata frita. Ele não come outra coisa fora de casa. Então, se eu for numa churrascaria, por exemplo, eu preciso confirmar se lá vai ter batata frita, porque se não tiver eu não posso ir. E ele não come mais nada? Nada. Mais nada. Então, assim, na rua não come. Em casa a gente já conseguiu inserir algumas coisas, mas a maioria das coisas precisam ser descaracterizadas. Por exemplo, para ele comer arroz e feijão, eu preciso misturar uma carne moída e colocar dentro de um pastel. Porque se eu colocar no prato, não come. Também o visual também. Extremamente rígido nesse sentido. Isso chama rigidez. Né? É extremamente rígido nessa questão. E aí o que acontece? A criança, ela passa essa poda neuronal. Quando ela está ali por volta dos 12 anos, que aí tem um monte de coisa acontecendo, porque a puberdade acontecendo, uma explosão de hormônios acontecendo, mais uma vez uma poda neural significativa. Só que dessa vez agora ela vem para refinar as habilidades que já tem. Então pode acontecer perda também. E depois ela segue acontecendo pro resto da vida. A gente está conversando aqui e perdendo neurônio. Né? Mas as duas significativas são essas duas. E a criança perde. Inclusive é comum, não sei se a Adria já ouviu,
mas às vezes a gente ouve falar em autismo regressivo. Sim, já O que isso quer dizer? Por exemplo, o meu filho, ele só falou uma palavra. Eu conto essa história no meu livro, inclusive. Filho de pastor, a única palavra que ele falou foi amém. Porque todos os dias a gente sentava à mesa com ele para comer, fazia uma oração e o amém era parte dele, da oração. E quando chegou a poda neural, ali 2 anos e meio mais ou menos, ele parou de falar. A única palavra que meu filho falou, ele não fala desde os 2 anos. Ele não fala nenhuma palavra? Nada. Não fala nada. Emite sons, mas não fala. Balbucia algumas coisas, mas não dá para entender. Eles comunicam usando tecnologia. Usando uma comunicação alternativa. E deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, eu não tenho conhecimento mesmo. Então, o problema em si hoje, que a ciência diz que são os neurotransmissores. O problema do autismo. Não. É a formação dos circuitos neurais. Que é, tipo assim, toda habilidade ela é desenvolvida a partir da conexão de alguns neurônios. Tá. Então vamos lá. Aí tem o que? Tem a fisioterapia, tem o que entra dentro desse tratamento. Tem remédio também que toma ou não? Pode fazer uso de medicação, só que toda medicação ela é sintomática, ela não trata o autismo, ela trata os sintomas. Os sintomas. Então, por exemplo, uma das medicações que hoje é uma das mais tecnológicas, por questões éticas, não vou falar nome de remédio, claro, né? Sim. Mas, porque senão a pessoa vai lá e deixa de procurar o médico e busca em qualquer lugar uma receita, é fácil. Nem tem no Brasil essa medicação, ainda está chegando. Não, mas até tem, essa tem. Que era uma medicação que ela tinha uma promessa muito legal na questão de estimular o cognitivo. De fato, estimulava muito essa questão da aprendizagem, né? Só que como que ela fazia isso? Tirando um pouco da desatenção, tirando um pouco da agitação. Se você aumentou o nível de atenção e tirou a agitação da criança, ela vai se concentrar no que você está ensinando para ela, né? Então, assim, a medicação ela trata o sintoma. Sim. Ela vai ajudar essa criança a lidar melhor com o processo emocional dela, com as questões que estão acontecendo ali naquele contexto. Mas ela trata o sintoma, não o autismo. O que faz a diferença na vida de um autista é a abordagem terapêutica. Tá? Então aí você tem N profissionais. Né? Por exemplo, ontem foi aprovada no Senado a lei que regulamenta a profissão do musicoterapeuta. Até ontem não se tinha regulamentação. Na verdade eu nem sei se já está valendo a partir de hoje, né? Mas foi aprovado no Senado ontem e não era regulamentado. Meu filho faz musicoterapia desde 2012. Mesmo não sendo uma profissão regulamentada. Eu sigo um cara que ele faz um trabalho de música psicomotricidade, muitas vezes é o fisioterapeuta que cuida dessa área, ou até educador físico que vai para essa área também. A fonoaudiologia, a psicoterapia, terapia ocupacional, que no caso de autismo normalmente é muito válido, principalmente em casos em que há prejuízos sensoriais. Então, aquele profissional de terapia ocupacional com especialização em integração sensorial de áreas é um profissional difícil de achar e quase todos precisam. Sim. A maioria precisa, né? Então, tem N abordagens, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem um filho autista, acho que é nível 3 também, né? Ele falou a questão da música, trabalho com cavalos também. Sim, ecoterapia. Ecoterapia e falou de mais um. Não sei se era natação, alguma coisa... tem hidroterapia e tem natação. Hidroterapia eu acho que era. Que ele falou que tem dado bastante resultado essa questão com animais, né? Sim. Que ele falou que tem... E tem um estudo também na questão da ecoterapia, né? Eu estudei a ecoterapia e coloquei o José com 2 anos e meio na ecoterapia. Ele não falava. E aí eu estudei que a passada do cavalo, as 4 passadas do cavalo, movimentavam a medula óssea da criança enquanto ela estava em cima do cavalo, e isso fazia chegar o aviso no cérebro. Então, ali balançava, vamos dizer assim, numa linguagem bem formal, e então a criança começava a
a produzir falas, sons para algumas crianças dar certo, né? E no caso do meu filho deu. Então, em menos de 6 meses de ecoterapia, o José Antônio formava frases. Que legal. Ele passou de papai e mamãe para eu quero ir, para vamos lá comigo, ou me pega aqui. Então, fez muita diferença na vida dele, em paralelo com a natação também, né? Que ele virou um hiperfoco dele na época, então mergulhava e nadava muito bem, mas não falava, né? E aí na ecoterapia, a ecoterapia vem e destrava ele muito rápido. Então, foi um dos melhores artigos que eu pude ter acesso, foi a ecoterapia. E foi nesse tato mesmo, sem saber. Sim. Eu lembro que eu fiz uma live há muito tempo, bem no comecinho do meu Instagram, com uma profissional de ecoterapia. E eu lembro que o comentário, porque eu lembro que ela falou que assim, tem que ser o cavalo, não pode nem ser um outro tipo de equino, porque a passada do cavalo, o movimento, lembra que ela falou isso, o movimento que provoca na coluna é semelhante ao movimento de um ser humano caminhando. Que legal. E aí, olha que interessante, tem algo que é muito interessante aqui. Por exemplo, tem criança que precisa andar o tempo todo na sala para ela poder se autorregular. Em cima do cavalo ela está regulada. Ela não precisa andar. Porque o que estimula já está presente. Então tem muito dessas coisas, né? Não dá para aprofundar muitas coisas são aqui. Muitos detalhes. Mas tem muitos detalhes que são muito interessantes no autismo. Que legal, hein? É legal. Antes de nós começarmos a gravar, a gente entrou num assunto sobre temperamento e aí o senhor falou alguma coisa em relação a isso. Você lembra o que foi exatamente? Ah, sim. Você estava falando sobre Mask. O autismo em meninas, né? Do negócio do copiar. Do copiar. Você começou falando do copiar. Acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso, essa questão. O autismo em meninas é um autismo um pouco mais desafiador para chegar ao diagnóstico, né? Porque as meninas, elas mascaram muito, porque as mulheres, elas têm um pequeno... Eu vou resumir para você. Se você deixar um batom e um salto alto numa casa que tem uma menina, quando você voltar, ela tá com a cara pintada e com o pé torcido. É isso. Porque ela modela o comportamento da mãe. Isso, então com as mulheres é mais difícil porque ela está o tempo todo copiando a mãe, fazendo o que a mãe está fazendo, né? E aí a gente falando aqui, o menino não, o menino ele tá lá na dele, no mundo dele, parado, muitas vezes, né? Fazendo sempre a mesma coisa, enfileirando brinquedos, separando por cor, que é o que os autistas fazem muito, né? E a menina não, a menina ela aprendeu ali a ser desenvolta, né? Com a mãe. Então isso nós chamamos de espelho e que tem os neurônios espelhos, né, e chamamos de masking, né, que é de fato a máscara, né, eu uso a sua. Então aí eu consigo me camuflar diante de uma sociedade, infelizmente, que tem um tabu ainda muito grande em relação ao autismo, né, então essa menina ela vai copiando, só que chega um tempo que isso cansa muito. E aí, com esse cansaço, vem, infelizmente, crises de ansiedade, síndrome do pânico, a própria depressão. Burnout. Na menina, né? O burnout, e porque ela copiou muito. Tem uma história que eu li recentemente num livro sobre autismo, que contava a história de uma menina que era autista, que ninguém nunca tinha percebido, porque aquela menina era brilhante nas notas, na inteligência, né, altas habilidades muito bem feitas, até que um dia ela não foi muito bem numa reunião em que ela estava e ela percebeu que o problema era com ela. Então o que ela começou a fazer? Ela começou a copiar, assistir vários filmes, várias séries, e ela começou a copiar os comportamentos daquelas pessoas nos filmes. Ela começou o quê? Reproduzir. Só que chegou um tempo que ela cansou de assistir e ela cansou de copiar. E aí ela não conseguia se aceitar, até que chega o diagnóstico de autismo, e aí chega também a depressão, e aí até que ela consegue se libertar, e eu falo isso, né, com experiência própria. A autoaceitação é muito importante, porque de fato, quando você se aceita como você é, e aí você não faz mais força para fazer parte de um ambiente, para fazer parte de um tipo de grupo, que às vezes até ali não está te proporcionando nada de bom, mas você está ali para aparecer, para ser um par, para aceitação. Então, quando esse momento acontece, eu digo, é uma libertação. E é muito comum, assim, tem pessoas que chegam ao ponto de mascarar muitos sintomas. A ponto, eu falo por uma experiência, né? Eu tenho uma amiga lá de Belo Horizonte que o filho é autista e ela não tinha o diagnóstico. Em 2021 eu estive em BH e fui na casa da mãe dela e a gente tomou um café junto, eu, ela, o esposo, o filho que é autista também.
E nesse dia ela me contou, ela me mostrou, né? Recebi o meu laudo dessa semana. Ver essa mesma pessoa hoje, 3 anos depois, ela é uma pessoa completamente diferente. Diferente, mudou. Né? Às vezes as pessoas fazem até alguns comentários, mas você se entregou pro diagnóstico. Não, ela só passou a se aceitar como ela é. E tá tudo bem. E tá tudo bem nisso. Né? Você reconheceu os seus limites, você não precisa estar num lugar que não te faz bem. Você não precisa insistir em permanecer num lugar se para você não está te fazendo bem estar ali. Entendi. Né? Reconhecer os seus limites. É lógico que se eu preciso desenvolver determinada coisa, determinada habilidade, eu vou trabalhar para isso. Mas eu não preciso extrapolar os meus limites. Eu não preciso ultrapassar ali todas as barreiras a ponto de me sentir desconfortável ou, quem sabe, entrar num colapso. Né? Ter uma crise, por exemplo, que pode acontecer, inclusive, com autistas adultos, no nível 1 de suporte. Pode ter crise. Essa semana eu recebi aquele vídeo daquele policial da Rotan. Vocês viram? Que ele tem autismo? Sim, sim. Que o amigo dele fala assim... O amigo dele que começou a gravar os vídeos dele. Ah, né? sim. Acho que é Israel, alguma coisa. É um negócio. Israel. E é interessante Isso. que o hiperfoco dele é atirar bem, né? Ele fala... atirar. Ele fala assim, a sorte minha, ele fala assim... Eu vi o vídeo dele atirando. Que ele fica chamando o amigo dele, fala assim, ó, tem um companheiro de policial autista, aí assim, você chama ele ficou chamando e não respondia. Ele falou assim, isso é o lado ruim, mas o lado bom é que o hiperfoco do meu parceiro é tirar bem. Aí eles vão lá, mostram ele e não errou um tiro. É impressionante. Aí eu falei assim, que legal essa questão, né, de estar trazendo à tona, né, o autista vivendo normalmente. O adulto. E ocupando o espaço dele na sociedade, né? Porque é um profissional de segurança pública, né? Pública. Eu tenho um amigo lá de Niterói que ele não gosta nem de dizer que ele é o único. Ele gosta de dizer que ele é o primeiro, porque ele luta para que outros vivam o que ele viveu. Mas foi o primeiro autista no mundo faixa preta de jiu-jitsu. Uau. Então, é muito interessante, cara. Jiu-jitsu é um esporte de contato. Ele é um cara que ele não suporta ser abraçado. Ele não suporta contato. E o que explica isso? Hiperfoco. E sabe que a variedade do autismo é que é incrível, né? Ele não suporta abraço. O meu filho gosta de ficar abraçado. Olha como é diferente. De um para o outro muda muito. E o que é interessante, não suporta um abraço de um amigo numa conversa informal, na hora de se cumprimentar, mas consegue ir pro tatame, um esporte que é de contato. Que coisa. É estranho, mas é o hiperfoco que faz isso com ele. Ali ele dá conta, sabe? Ali ele consegue. E assim, a gente já teve muitas conquistas, né? E aí eu vou até abrir um pouco do autismo, mas falar até nessa questão de inclusão, né? A gente tem na cidade de Guarulhos o primeiro parlamentar autista do Brasil. Sim. Que é o vereador Jorginho Mota. No interior de São Paulo, não vou lembrar o nome da cidade agora, mas a gente tem um prefeito com paralisia cerebral. A gente, no último pleito eleitoral para prefeitos e vereadores, a gente teve uma vereadora eleita com síndrome de Down e ela é formada em fisioterapia. Na verdade, ela foi suplente e depois ela assumiu o cargo. Ou seja, síndrome de Down e agora também estando na política, né? Se formou. Então, assim, policial autista. A gente tem médico autista. Na pandemia, eu não vou me lembrar o nome da médica, mas uma médica que lá pro norte do Brasil, Rondônia, Roraima, foi a diretora de um hospital de campanha na pandemia. A gente vem, não só, mas a gente vem de uma época, por exemplo, eu fui criado no interior do estado do Rio. Eu era vizinho da Pestalozzi da minha cidade. O único contato que eu tive com crianças com deficiência, crianças e adolescentes, eu morei nesse apartamento de quando nasci até os 17 anos. Até eu sair de casa, na verdade. Eu fui aprovado num concurso e fui embora. Depois minha mãe vendeu esse apartamento, comprou a casa onde mora atualmente. Mas do 0 aos 17 anos, o único contato que eu tive com pessoas com deficiência foi da janela do meu quarto. Eu não tive oportunidade de conhecer crianças e nem adolescentes com deficiência enquanto estava nessa faixa etária. E hoje, quando a gente olha em volta, a gente vê eles ocupando um espaço. Né?
enquanto igreja, pastor, enquanto liderança, eu acho que a gente tem responsabilidade de estimular isso também. Sim. Né? Porque se a gente olha para dentro das nossas igrejas, inclusive, a gente está muito distante de ser um reflexo do que é a sociedade é fora. Trocou no assunto, então, que para mim é um assunto que, às vezes, porque cada um tem uma forma de pensar. Então, hoje, eu não sei como que é a sua forma de pensar, mas hoje eu vejo o seguinte, que existem igrejas que estão fazendo sala para autista e sala para pessoas, né, que não têm autismo. Eu não sei como que é o que é o correto e o que não é. A minha opinião é que isso acaba ainda afastando mais ainda, excluindo mais ainda numa convivência normal. Eu acho que, na minha opinião, que tem que preparar o profissional que está ali, seja a pastora, o líder, coisa, para lidar com a criança, mas ela ter um ambiente normal, porque o que... Porque lá fora não vai ter um ambiente para eles. Inclusão é isso. Isso é inclusão, né? O que acontece? Se a gente vai pesquisar sobre a trajetória das pessoas com deficiência, a gente vai se deparar com 4 etapas ao longo da história. A primeira etapa e a mais longa é da exclusão. Né? A gente vê isso até na Bíblia. Né? Sim. As pessoas com deficiência ficavam sempre na porta da cidade. Sempre. Né? Mas na Bíblia a gente vê também a segunda parte, que é o que a gente chama de segregação. Lembra da história de João 5, o tanque de Betesda? Sim. As pessoas que estavam lá estavam segregadas dentro do espaço. Né? Eu vou falando isso aqui, vai pensando na sala, na igreja. A gente tem um terceiro momento, que é o período da integração. A integração, a pessoa está no mesmo espaço, mas não tem acesso às mesmas coisas. E o quarto momento, que é o que a gente luta por isso, e isso surge em 1994, em Salamanca, na Espanha. É a primeira vez que se usa o termo inclusão para falar de educação inclusiva, e é o principal documento que a gente tem para respaldar isso, é a Declaração de Salamanca, que é todo mundo no mesmo espaço, tendo acesso às mesmas coisas. Né? Sim. Eu recebo muito, todo dia praticamente. Se eu abrir meu direct aqui, provavelmente vai ter uma mensagem com esse teor sobre a sala. O que eu penso sobre a sala, pastor? É bom ter, e é melhor ainda não usar. O que eu penso a respeito da sala? Vamos lá. Receba uma criança que ela não consegue estar no Ministério Infantil com as outras. Para essa criança, a sala vai ser benéfica, desde que eu tenha um propósito com essa sala. Qual é o propósito? Ela não consegue estar com as outras crianças, mas eu consigo ministrar o coração dela aqui. Ela consegue aprender a rotina do culto Kids aqui. Ela vai receber os mesmos estímulos que as outras crianças recebem, só que de uma forma mais controlada aqui. Ou seja, lá o som é alto, aqui o som está baixo, eu consigo aumentando aos poucos. Lá tem telão, tem jogo de luz. Aqui eu até tenho, mas é mais controlado. E aí eu vou ensinando essa criança a lidar com aquele ambiente, para que no futuro, breve ou não, depende da maneira como ela vai lidar com aquilo, eu consiga levá-la para lá, para que ela participe junto com os outros. Sim, entendi. E essa é a primeira proposta para uma sala. A segunda proposta é o seguinte: eu tenho a criança que ela consegue ir lá no Ministério Infantil, só que ela não consegue permanecer o tempo todo. Chega um momento que fica difícil para ela. Então eu saio com essa criança, vou na sala, ela vai passar por um processo de autorregulação, como a gente chama. Ali as suas emoções serão equilibradas, a questão sensorial dela vai ser equilibrada, e quando ela fica bem, eu volto com ela para o Ministério Infantil. Entendi. Então a sala é legal nesse sentido. Ou ela funciona como uma espécie de triagem, se eu posso dizer assim, ou como uma sala de refúgio. Agora, se a minha proposta é criar uma sala para que a criança esteja nessa sala, vivendo ali, reclusa nessa sala, enquanto o Ministério Infantil está lá, vivendo, e a Igreja Videira, eu sei que tem um Ministério Infantil muito legal. Sim. É a essência de vocês, né? A gente sabe o que acontece no Ministério Infantil, no modelo da igreja de vocês. As crianças estão tendo aquele nível de experiência, e aqui eu tenho uma criança, tá guardada aqui para os pais participarem do culto. Nesse caso, não. Entendi. Tá? Legal. Muito bacana. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender para desenvolver, né? Que é esse processo da inclusão. Mas como fazer a inclusão de uma maneira correta? É isso que o senhor está falando, né? Que existem os processos, né? De incluir. E a adaptação na igreja em si, né, ô pastor? Eu gosto muito de dar um exemplo que eu passei
Ó, o meu filho hoje ele estuda no maior campus escolar da cidade do Rio de Janeiro. Antes dessa escola, ele estava numa escola especial que era só para autistas. Eram 4 alunos com 2 profissionais na sala de aula. E aí chegou um ponto que até 6 meses antes de acabar o ano letivo eu decidi tirá-lo da escola. Porque eu percebi que o Azaf ele começou a modelar o comportamento dele a partir das outras crianças autistas. Então, por exemplo, estereotipias que ele não fazia, agora ele estava fazendo. E aí quando eu comecei a perceber que aquela estereotipia ele aprendeu com um coleguinha de sala. Porque criança é assim, ela vai modelando. Isso aqui não tá legal pro Azaf. Vou tirar e vamos ver se a gente consegue uma outra escola, tal. Nesse meio tempo eu consegui uma vaga para ele num colégio que é um colégio federal, inclusive lá no Rio. E ele sai desse ambiente de 4 alunos e vai para uma escola que, salvo engano, são mais de 2.000 alunos por turno. Meu Deus. Ele sai de uma sala de aula com 4 alunos e vai para uma sala de aula com 30. Como que criança entra no colégio? Eu já fui criança na escola. A gente não entra igual gente, não é verdade? Criança, educação infantil, entra gritando, fazendo barulho, algazarra. É assim, entrada e saída. O meu filho, no primeiro dia, eu peguei 1h30 de trânsito, um engarrafamento para chegar na escola. Ele entrou na escola, ficou 15 minutos e saiu. Eu fui para casa comemorando, porque eu achei que ele nem ia entrar. No segundo dia, ele entrou na escola, ficou 16 minutos e eu fui para casa comemorando. E eu lembro que eu comentando... Cada processo é uma comemoração, 1 minuto, né? sabe por que 1 minuto era quase 10% a mais? Dependendo do que a gente estiver falando, 10% é muita coisa. Muita coisa. Negocia 10% num grande negócio. Dá 10% a mais de férias pra gente. Verdade. É considerável. No final de 2 semanas o Azaf estava entrando com todo mundo e saindo com todo mundo. Uau. Às vezes isso vai acontecer na igreja. E aí, a gente como liderança, principalmente, a gente não pode perder a mão. Eu costumo dizer o seguinte: a maneira como a gente devolve essa criança para os pais é o que vai determinar se semana que vem eles vão estar aqui de novo. Entendi. Porque eu posso chegar para esse pai e dizer: ó, seu filho não ficou, não fez nada, não se conectou com a gente não tá dando conta. Eu posso entregar o filho dele dessa forma. Todo mundo fala isso para ele. A escola fala isso para ele. Os ambientes que essa criança frequenta, todo mundo fala o que ele não dá conta de fazer. Entendi. A igreja é só mais um espaço. Agora experimenta mudar, ele não conseguiu ficar o tempo todo, mas ele já entrou. Volta semana que vem pra gente ampliar mais um pouquinho. Legal. Não desiste, a gente vai conseguir. Esse tipo de treinamento você dá? Ou sim, não? sim. Sim. Bacana, hein? A gente faz presencial e também online. A gente tem alguns cursos online para ensinar sobre inclusão na igreja. Quero falar uma coisa que já recebi o José Antônio de várias formas, da salinha. O máximo, ele ficou uma vez o período todo, uma vez a gente comemorou muito, a gente levou ele na peixaria, que a comida preferida dele é peixe com ketchup. Então foi uma comemoração incrível lá em casa, porque a gente vai no carro, olha, vamos tentar ficar o tempo todo do culto lá. E assim, já teve casos, pastor, nunca chegou, acho que no ouvido do senhor, mas José Antônio tirou a camisa dentro do culto. Já tirou? Já chegou? Já. Ele tirou porque simplesmente molhou e ele não fica com molhado. Azaf também não fica com questão sensorial extrema, sabe? Então aí eu pensei, preciso levar uma camiseta nova pra ele, porque ele não tirou por algum comportamento que ele estava modelando, não, era questão sensorial dele. E não me entregaram essa criança falando, não, só vestiram a camisa nele, permaneceram com ele lá, conseguiram, sabe, contornar a situação, e só depois ele pediu para sair. Ele fica entre 35 e 40 minutos, que para nós já é uma vitória maravilhosa. Mas estar hoje na videira, pastor, ainda que nós temos pessoas que ali servindo, as líderes servindo, elas servem com amor. E o amor, eu sempre falo, é a primeira parte, a parte mais importante, o amor. Lembrar que Jesus amou e aceitou as pessoas como elas eram. Sim. Então, se eu for pensar em mim, como Jesus me amou e me aceitou, meu Deus, que bênção, que bom que ele me aceitou. Então, olhar para essa criança e aceitar essa criança como ela é, e muitas vezes ensinar ela como ela vai aprender da forma dela, é muito mais fácil. Acaba sendo mais fácil, né? Claro. Então, assim, para mim é uma bênção pertencer à Igreja Videira hoje, e eu entrego meu filho ali em paz,
sabe? Eu sei que ele vai voltar daqui a pouco, mas eu entrego ele em paz, crendo que ele vai ficar cada vez mais um minuto, isso é muito bom. E assim, a gente precisa ter em mente, eu tenho falado muito sobre isso, né? Existem 2 públicos para a inclusão. O público direto, que é a criança ali, propriamente dito, o adolescente, o adulto, que a gente está ali adaptando o conteúdo para que ele aprenda, para que ele seja evangelizado. Mas tem um público indireto. E na maioria das vezes, o público indireto ele é o mais beneficiado. Tá? A gente está falando de um transtorno, pastor, que tem pesquisa que mostra que o nível de estresse de uma mãe de autista ele é semelhante ao nível de estresse de um soldado voltando da guerra. Verdade. Meu Deus. E isso não é só no comportamento. Foi um grupo de mães que foram acompanhadas por mais de 2 anos e faziam de forma recorrente exames de sangue para verificar a presença de 3 hormônios, adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse. E o nível desses hormônios de estresse no sangue de uma mãe de autista é semelhante ao nível de estresse de um soldado voltando da guerra. Porque justamente por causa do nível de alerta. Está preocupado o tempo todo com a criança. Sim. Né? Não consegue relaxar o tempo todo, aquela preocupação, aquele nível de alerta ali, muito alto. Né? A gente está falando de um transtorno que, embora não se tenha estatística formal aqui no Brasil sobre isso, mas o que a gente consegue de informação com as associações de pais, de amigos dos autistas, é cerca de 80% de divórcio. 4 em cada 5 mães de autistas são abandonadas pelo marido. E quando o cara sai de casa, ele vai embora mesmo. Eu conheço muita gente na comunidade autista. Eu só conheço 2 pais que ficaram com o filho e a mãe foi embora. Eu não sei quantas mães que eu conheço. Pra gente ter noção, é muito alto, hein? A gente tem 2 projetos dentro do autismo na igreja hoje, que é para cuidar de pais e mães. A minha esposa ela acompanha de perto hoje um grupo de 796 mães de autistas espalhados pelo Brasil. O projeto funciona 100% online e com reuniões recorrentes. Tal. Dos pais que sobraram, maridos dessas mulheres, eu não consegui reunir 50 homens no universo de 796 mulheres. Então, assim, a gente está falando de algo que afeta muito a vida das pessoas. E por que eu estou falando? Mas não era para falar de inclusão na igreja? Isso também é inclusão. Às vezes, pastor, eu vou receber na igreja uma criança que eu não vou conseguir avançar em nada com ela. De repente, uma criança com nível 3, uma criança que vai precisar de alguém com ela o tempo todo, uma criança com deficiência intelectual, uma criança que tem muitos prejuízos e prejuízos muito, muito graves. Mas o que eu oriento, pessoal? Caminha mais uma milha, porque enquanto você está com essa criança ali, o pai e a mãe estão casados dentro da igreja. Eu estou prevenindo o divórcio. Eu estou prevenindo que aconteça, por exemplo, o que aconteceu em Brasília no começo desse ano, em Águas Claras, Distrito Federal. Uma mãe de autista com um filho de 26 anos que matou o filho, em seguida ela tirou a própria vida. Aí a notícia por si só já choca. Mas sabe o que choca ainda mais? Chamaram a polícia, era no domingo, cerca de 11h da noite. E a motivação dos vizinhos foi porque saiu um mau cheiro de dentro do apartamento. Quando a perícia chegou, foi constatado que eles estavam mortos há pelo menos 3 dias. E aí eu faço um questionamento. Ninguém sentiu falta deles? Não tinha um familiar, não tinha um amigo, não tinha um vizinho? É lógico que a gente não quer gerar culpa em ninguém, mas... Tipo, será escusos da sociedade, será que de repente não seria diferente se tivesse uma igreja que se preocupasse com eles, ou uma célula, um líder de célula? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Sabe? Então é esse nível de responsabilidade que como igreja a gente tem que ter. Quando eu estou acolhendo, incluindo uma criança autista na minha igreja, eu estou fazendo um bem pela criança, sim. Eu tô de fato expressando o amor, sim. O amor não pode ser explicado, ele precisa ser manifesto, né? Mas o benefício ele é muito maior, ele não é só para criança. Sim. Eu tô prevenindo o divórcio, prevenindo o suicídio, eu tô prevenindo um monte de coisa ruim que pode acontecer, porque eles se sentiram acolhidos, amados, validados. Uau. Achei legal que aquela série do The Chosen, né, apresentou Mateus com autismo, né? Sim, foi intencional. Foi intencional, claro. Eu achei aquilo tão bacana, porque é algo que é inclusivo de fato, né? E você sabe que faz muito sentido, né? Porque já começa no capítulo 1 de Mateus.
a riqueza de detalhes da genealogia de Jesus. Acho que eles fizeram, deve ter sido por causa disso, né? Então, pelo que eu li, o autor, ele tem um filho com autismo, né? O diretor da série tem um filho com então autismo. foi. E ele enxergou isso dentro do livro de Mateus. E que faz muito sentido, de fato. Sim. Né? Que bacana, né? Faz muito sentido a maneira como se dá ali o livro, né? Muito bom, muito bom. Não sei quantos minutos eu tenho ainda, minhas assessoras aí. Bom, gente, foi muito, muito, muito bom esse bate-papo. Tem muito papo ainda, né? Tem muito papo. Eu tava aqui pensando, falei, gente, tem tanta coisa para falar ainda a respeito, né? Nós vamos ter o privilégio de te ouvir, né? Na palestra hoje. Agora eu entendi porque eu tô aqui. Glória a Deus, né? Queria que vocês deixassem as considerações finais aí. Adri, Pastor Glauco, por favor. Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite ao podcast. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui e abordar esse assunto, que é um assunto que é o meu hiperfoco. O meu hiperfoco hoje é falar sobre o autismo, é falar sobre a inclusão de crianças, é falar sobre a inclusão de pessoas adultas também que foram diagnosticadas já na vida adulta, assim como eu. É falar também que existe um lugar onde você pode ser acolhido, amado, né? Então, eu queria dizer que qualquer mãe que ouviu esse podcast, que se conectou, eu estou à disposição para conversar com você, para te dar uma ajuda, para te dar um auxílio, ou muitas vezes só sair com você para comer um pão de queijo e falar de nada, porque muitas vezes as mães precisam fazer Só isso. quer sair um pouco de casa, né? Elas precisam de um tempo, né, de 20 minutos, né, para fazer alguma coisa diferente. Obrigada, pastor Alessandro, obrigada por nos receber, obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu também quero agradecer, pastor, a oportunidade de estar aqui, mas eu queria fazer algo um pouco diferente da Adri. Eu não sei quem está assistindo agora, e a gente vem de um histórico de muitas experiências ruins, sabe? De pessoas com a igreja, e o que eu queria deixar como mensagem é que assim, a igreja não tem culpa, sabe? A gente está aprendendo como igreja, né? E eu falo isso hoje com a minha consciência tranquila, que às vezes a gente senta para conversar e a gente esquece de falar o óbvio muitas vezes, sabe? E o óbvio ele precisa ser dito, né? A gente está falando de um transtorno que hoje é mais falado, né? Em 2012 a gente não está tão distante assim. Eu lembro que no dia do diagnóstico, tudo que o Google tinha para me dizer sobre o autismo era que ele não tinha causa e nem cura. E mais nada, era o que se tinha de informação. Então a gente está aprendendo como sociedade, a gente está aprendendo como igreja. Se alguém que está assistindo esse podcast em algum momento foi ferido pela igreja, perdoe. A gente não sabia o que estava acontecendo. Né? E eu quero te encorajar, procura uma igreja. E se não tiver ninguém falando de inclusão lá, pode pegar todo o meu material que você encontrar na internet e usar. Faço questão que você faça isso até que a gente tenha. Eu falei isso no último sábado. A gente vai precisar trabalhar até que todo mundo tenha uma igreja para chamar de sua. Sim. Isso é um compromisso que eu tenho enquanto idealizador do autismo na igreja. E é o tipo de mensagem que eu tento passar para todo mundo que se conecta comigo de alguma forma. A igreja ela tem uma responsabilidade sobre isso. A gente não vai viver uma sociedade inclusiva, uma escola inclusiva, enquanto a igreja não fizer o dever de casa, porque a gente olha o social, por exemplo, a educação, o acesso à educação, o acesso à saúde, obras sociais como orfanatos, asilos, e a gente vai buscar as mais antigas, as mais históricas. A igreja sempre esteve envolvida nisso. Então, perdoe se a igreja te feriu, mas junte-se a nós para fazer alguma coisa e mudar essa história também. Muito bem, muito bem. Eu acho que nunca é tarde para aprender, né? Isso. Essa semana mesmo eu vi um vídeo do Antônio Fagundes tratando o autismo em 2012 ou 13, assim, sim. De uma maneira bem diferente do que, né, nós tratamos hoje. Então, nós estamos num constante aprendizado. Isso. Né? Então, obrigado, pastor Glauco. Amém. Por esse tempo muito precioso. Quero te ouvir mais. Né? Uma grande bênção. Adria, querida, obrigado. Né? É uma grande bênção sempre poder te ouvir, compartilhar, né, a respeito do José. Nós estamos aprendendo com ele também. Eu queria te agradecer, você ouvinte também que está conosco aqui, novamente. Né? Estamos aqui com esse tema tão fantástico, aprendendo também. E eu creio que
você também tem muito para aprender a respeito desse assunto. Deus te abençoe, até o próximo novamente. Até mais.